A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos retornando aqui para outra mensagem. E antes nós falamos sobre Apocalipse, que é importante falar sobre o Apocalipse, mas agora no presente instante nós vamos falar sobre algo que vem acontecendo também, que tudo tem a ver. Porque nós estamos passando por um momento muito dramático aqui no Brasil, uma convulsão social, coisas impressionantes, né? E eu tenho que passar para os irmãos o que está vindo para mim. E por conta disso é para que os irmãos possam meditar sobre a palavra do Senhor, fazer as análises, ou quem é crente, que mesmo quem não seja, mas que possa refletir o que o Senhor nosso Jesus quer nos repassar. Então, irmãos, eu hoje quero falar sobre um assunto que se encontra na Bíblia em Mateus capítulo 23. Eu quero falar, eu vou ler, porque não há tempo suficiente para fazer comentário. Então, eu vou ler esta passagem que se encontra em Mateus capítulo 23 todo, para que os irmãos possam meditar, raciocinar, examinar, né? Meditar, pedir a Deus esclarecimento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre esse capítulo. Então, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 23. Tem como título: Jesus censura os escribas e fariseus. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois fazem largos flanctérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queiras ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vos entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devoras as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o tendes feito, o fazes filho do inferno, 2 vezes mais do que vós.
Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que juras pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro. E aquele que lutar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é o devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar? Que santifica a oferta. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do edro e do cominho, e desprezas o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coas um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpas o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareces justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificas os sepulcros dos profetas e adornas os monumentos dos justos, e dizes: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nós associaríamos com eles para derramar o sangue de profetas. Assim, vós mesmos testificas que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e teles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes
quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos irmãos, esta é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Meditar está na justa medida dos nossos tempos. Essas mentiras, essas igrejas que saem por aí fazendo, como diz aqui, discípulos, e depois fazem eles ficarem 2 vezes mais pecadores e candidatos para o reino, não para o reino do céu, mas para o inferno, porque eles não ensinam a verdade, só querem o ouro, só querem o dinheiro. Está tudo aqui, irmão. Meditem sobre isso, que depois nós vamos falar sobre esta situação. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.